Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje dando continuidade aos nossos estudos a respeito do Sermão do Monte. E hoje nós estaremos entrando aqui naquelas partes onde o Senhor traz uma meditação a respeito das leis e de um contraponto, de certa forma, que ele coloca em relação à interpretação dos fariseus, do farisaísmo de sua época, em relação à interpretação da lei desses homens. Nós não estaremos passando agora sobre cada um dos temas, sobre homicídio, adultério, julgamentos, vingança, mas nós estaremos tentando captar aqui o princípio. Qual é esse princípio que o Senhor Jesus Cristo está nos dando para que a partir de então a gente possa estar meditando nessas instruções que o Senhor nos dá em seu discipulado. Vamos estar lendo então aqui Evangelho de Mateus capítulo 5, agora os versículos 19 e 20, para que a gente possa nos instruir nesse tema. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos de número 19 e 20. Diz assim o texto: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Meus irmãos, olha só o convite que o Senhor está nos fazendo. O convite que nós, enquanto cristãos, que nós, enquanto discípulos de Cristo, tenhamos uma justiça superior. Não só uma justiça superior àqueles fariseus e àqueles mestres da lei, mas que nós tenhamos uma justiça superior às nossas próprias leis do nosso tempo. Uma justiça superior às pessoas que estão lá no mundo. E aqui eu já queria começar convidando vocês a refletirem comigo e queria que vocês fizessem a seguinte meditação. Como podemos ir além das expectativas do homem e seguir a justiça de Deus? Como nós podemos ir além? Como nós podemos ter uma justiça superior a essa justiça dos homens? Como nós podemos ter uma justiça que seja maior a essa justiça? Vamos estar lendo aqui Mateus 5, versículo 22 ao 24, para que a gente entenda um pouco mais sobre isso. Olha só o que diz no versículo 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Meus irmãos, continua aqui o texto. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Vamos estar entendendo um pouco o que o Senhor quer de nós? Desde o início dessa série estamos falando da dimensão espiritual que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo traz aqui para o Sermão da Montanha, para a sua interpretação, para o modo como que seria a melhor forma de se viver essa lei. Nós estamos vendo que não se reduz esse grande Sermão do Monte a apenas justiça social, mas que esse Sermão do Monte nos leva para algo superior, faz com que a gente viva algo superior. Diante disso, o que nós aprendemos no versículo 22? Se estamos falando de algo superior, se estamos falando de algo que está acima de nós, devemos perceber que o nosso relacionamento com Deus não é meramente externo, não é meramente aparência, não é meramente representação.
Nosso relacionamento com Deus, ele se inicia no nosso interior. Então, se queremos estar diante de Deus em verdade e em espírito, como ele disse à samaritana, buscando dessa água que do nosso interior fluirão rios de água viva, nós devemos começar a sondar lá no fundo o nosso coração, porque é lá onde nascem os desejos maus. Vamos ver um exemplo disso? Vamos estar abrindo nossa Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 4. Livro de Gênesis, capítulo de número 4. Vamos estar lendo o versículo de número 7. Na verdade, vamos começar a partir do 6. Gênesis 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor está dizendo isso a respeito do sentimento que Caim teve quando a sua oferta não foi recebida, mas que a de Abel foi recebida. E olha só o que o Senhor está instruindo a ele. Olha só essa instrução importantíssima aqui no versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Olha só o que o Senhor está nos convidando. E muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus parece que nós queremos construir esse relacionamento na base da troca. Nós queremos construir um relacionamento que seja, eu vou dar alguma coisa a Deus, eu vou oferecer alguma coisa a Deus, eu vou estar tentando representar aqui na forma de agir externamente a Deus, e assim eu terei alguns privilégios diante de Deus. Meu amigo, minha amiga, o nosso Senhor Deus não são como as falsas divindades que os homens criaram para si. Não são como os ídolos que os homens criaram em seu coração, que aceitam subornos para beneficiar o homem. Nós vemos isso nas mitologias, nós vemos isso nos contos, mas o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, não age de acordo com as barganhas que podemos oferecer, porque nada nós temos diante de Deus. Nada nós temos para oferecer. Lembra lá da primeira live da humildade, do convite à humildade? E outras traduções, lembra lá do convite à pobreza de espírito? É não chegarmos a Deus de forma orgulhosa? É não chegarmos a Deus de forma altiva, com altivez? Então o que o Senhor deseja de nós? É que nós estejamos tratando desse mal que pode existir no coração de cada um de nós, ainda em sua raiz. Que a gente possa cortar esse mal que está nos rodeando, que está querendo despertar em nosso coração, que a gente venha cortá-lo de imediato, antes de fazer a consumação dos pecados, antes de fazer a consumação do mal. Nós devemos cortar isso desde o início. Nós devemos buscar evitar que esse mal venha acontecer conosco desde o início. Aqui nós lemos o texto do versículo 22 que fala a respeito do próprio homicídio. Não é só no executar, não é só no consumar o pecado que o pecado passa a existir, mas é lá dentro do nosso coração, quando ele ainda está sendo desperto. É aqui que nós devemos tratar. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos diante dessas leis do Senhor. É que nós devemos tratar disso dentro de nós, pedindo ao Senhor que nos auxilie, pedindo ao Senhor que faça com que a gente tenha força para vencer esses males que nos vêm todos os dias. Quando agimos contra Deus, não estamos sujeitos a prisões humanas, mas assim ao fogo do inferno, que é uma prisão que vai para toda a eternidade. Então vocês percebam essa transcendência, mais uma vez, dessa lei. Nós não seremos somente levados a juízes aqui nessa terra
e ficaremos lá pagando até o último centavo, até o último dia de uma prisão, por exemplo, pelo mal que nós fizemos a outro, pela injustiça que nós cometemos contra outro. Mas diante de Deus, é a nossa alma que pode perecer para toda a eternidade, na completa separação de nosso Senhor. Então, o julgamento do Senhor, o julgamento do nosso Rei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, está para além dessa própria justiça humana. Eu acredito que se nós passarmos a compreender essas coisas maiores e transcendentais, nós aprenderíamos também a viver de forma maior e mais transcendental, de acordo com o que o Senhor quer de nós, e não de acordo com o que os homens julgam. Meus irmãos, só ainda falando desses nossos atos meramente exteriores, vamos lembrar do que o Senhor fez com o próprio Saul. De Saul, lá em 2 Samuel 15, 22, quando ele desobedeceu a Deus. Quando ele não foi obediente ao Senhor, querendo pegar aqueles rebanhos da nação que eles tinham destruído e oferecê-la como sacrifício ao Senhor. O que o profeta Samuel vai dizer para ele? Ora, o Senhor deseja mais a obediência do que o sacrifício. O que alegra mais o Senhor é a obediência e não o sacrifício. Do que adianta eu querer o tempo todo estar levando sacrifícios a Deus? Do que adianta o tempo todo estar levando tudo isso para Deus, todos os meus bens, tudo que eu posso, se o meu coração não estiver no Senhor, se o meu coração não estiver disposto a obedecer ao Senhor, se eu não tiver, voltamos mais uma vez ao começo de nossos estudos, essa humildade de espírito. Converta o seu coração ao Senhor. Faça com que dentro de nós possa estar brotando a luz do Evangelho, como nós dissemos no nosso último estudo, para que então possamos aprender a obedecer o ensinamento de Cristo. Os homens podem julgar da forma que eles acham melhor. As leis que nós temos hoje estão mudando, são transitórias. Os homens hoje pensam que há uma melhor forma de agir. No passado, eles pensavam em outra forma de agir, pensando que seria certo. No futuro, possivelmente, diversas leis que nós temos hoje, como cláusulas pétreas, talvez possam mudar. A cultura e a humanidade está mudando o tempo todo. E as leis desses homens são feitas muitas vezes para agradar a um em prejuízo de outro. Mas e a forma como que o cristão deve viver? Qual é a forma como o cristão deve se colocar nesse mundo? A forma como que ele deve viver é de uma forma superior a tudo isso. Porque se nós aprendemos a lidar com os ensinamentos de Cristo, se nós aprendemos a viver segundo o que Cristo ensina a nós nesse grande discipulado, em todas as Escrituras, o que o Senhor nos ensina é tão bom que não há nenhuma lei que possa derrubar. Homens maus sim, perversos sim, homens ditadores sim, se voltam contra Cristo e contra os cristãos e os perseguem por causa da sua fé ao Senhor. Mas quem disse que o mundo amaria ao cristão? Pelo contrário, Jesus Cristo disse que o mundo o odiou e se nós seguimos a Cristo também odiará a nós. Mas não é porque a lei deles é superior, mas é porque eles agem segundo os seus próprios interesses. Nós que fazemos parte desse reino de Deus, nós que temos esse reino dentro do nosso coração, agimos segundo essas leis, nas Escrituras, que são eternas, perenes, que permanecem para sempre. Que foi o Senhor, que é o próprio bom, o próprio bem, que é o próprio amor, que é a própria justiça, revelou a nós e deseja que nós sigamos. Queria trazer uma segunda meditação. Será que devemos então, diante de tudo isso que está sendo dito, devemos nos relacionar com as pessoas, com a sociedade? Devemos fazer os nossos contratos da mesma forma com que os homens mundanos, que as mulheres mundanas fazem? Será que nós devemos seguir a mesma justiça desses homens?
Será que a mulher cristã deve se relacionar com seu marido da mesma forma como que a mulher ímpia se relaciona? Será que o homem casado, o marido, o esposo, deve tratar sua esposa e seus filhos da mesma forma como que o ímpio trata? Obviamente que não. Em Salmo de número 1, versículo 1, nós temos ali o Senhor já nos exortando que nós não devemos seguir o caminho dos ímpios. Nós não devemos seguir esses ensinamentos deles, mas nós devemos nos alegrar na lei do Senhor, continua o texto. Nós devemos meditar de dia e de noite nos ensinamentos de Cristo. Portanto, aqui vai alguns desafios para nós hoje. O primeiro desafio é que a gente siga as instruções que o Senhor deu a Caim e que nós não sigamos os passos de Caim. O Senhor nos ensinou a Caim que nós devemos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração desse mal que quer nos tragar, que quer nos dominar. Nós protegemos o nosso coração com a palavra de Deus. Nós protegemos o nosso coração com as armaduras de Deus. A segunda coisa é que eu queria também convidá-los, incentivá-los a pôr em prática a meditação nessas leis, a meditação nas palavras que Cristo nos dá nesses maravilhosos discipulados que são apresentados pelos evangelhos aqui. Medite na palavra do Senhor. Como pode alguém buscar servir a lei de Deus, buscar servir aos ensinamentos do Senhor, buscar compreender o que o Senhor quer de nós aqui nesse mundo, que é a santificação, se nós não nos debruçamos diante da palavra do Senhor para aprender com ela? Eu queria convidá-los, vocês, a colocar em confronto aquelas crenças que você ainda traz, talvez, do tempo que você ainda estava no mundo, que você carrega, que recebeu por herança. Queria que você confrontasse isso com a própria palavra de Deus e colocasse as duas e veja qual é superior, onde é que está realmente a verdade, onde é que está realmente a bondade. É na lei do Senhor. Vá às Escrituras e busque aqui em Cristo conhecer qual é a verdadeira justiça. Outra coisa que eu queria convidá-los a fazer é: olhe para esses ensinamentos dos homens. Perceba o quanto a justiça que eles apresentam, a forma como que eles sugerem que a gente viva. Perceba que sempre o mal estará ali perto, que sempre o mal estará ali próximo, que sempre o mal irá se despertar em um momento ou em outro. E algumas pessoas sempre serão prejudicadas, até mesmo, ou talvez mesmo, aqueles que cometem essa boa justiça do mundo. Convido-vos a estar buscando a justiça de Deus. Convido vocês a estarem orando e buscando que, por meio do Espírito, sejamos cada um de nós capacitados a viver essa lei transcendente, essa lei eterna, essa lei verdadeiramente boa, que fará com que nós, cidadãos do reino, possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Senhor Deus, que possamos então aprender da sua lei, que possamos então aprender dos seus ensinamentos, que possamos ouvir as suas palavras, seguir os seus passos e sermos realmente seus discípulos e pôr em prática aquilo que o Senhor deseja de nós. Que a meditação da sua palavra seja o nosso alimento de dia e de noite. Que os seus ensinamentos seja aquilo que me guia todos os dias da minha vida, para que eu possa, como o Senhor nos ensina, ter uma moral, ter uma justiça superior à justiça desses homens. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.